É o que eu acabei de falar. Famílias equilibradas têm que estar centradas dentro da palavra. Porque os filhos de Eli, eles não foram confrontados com, com a verdade e sempre era aquela coisa de modernismo e, por consequência, não seguiam o caminho de Deus. É o que eu acabei de falar. Não tem como uma pessoa ser bem-sucedido se a família não está no caminho certo. Porque uma família bem-sucedida tem que ser a família. Porque o projeto de Deus é a família. Uma família começa entre duas pessoas, um homem e uma mulher. Ali, eles têm que saber que eles vão gerar filhos, eles são responsáveis pelos filhos. Então, eles têm que começar a corrigir o filho no primeiro erro. Mas quando o filho erra, o pai passa a mão por cima, a mãe apoia. Não tem como dar certo as coisas. E você vê que Eli, por ser um homem de Deus, ele falhou nessa caminhada com os filhos. E por conta disso, pagou ele o preço pela a desobediência dele e os filhos sofreram também as consequências, sabe? Por falta de vigiar. Era um homem de Deus, sim, mas ele não seguiu como Não ele confrontava os não filhos nas confrontava consequências. nas consequências e deixava as coisas ocorrer. Verdade. E esse exemplo de Timóteo também, que é o bom exemplo que está na palavra de Deus, que eles herdaram pela fé, ele herdou pela fé, Timóteo herdou pela fé Por que Timóteo herdou pela fé? na avó. Ele herdou pela fé porque Timóteo, dá para perceber que ele foi bem instruído na fé. Ele foi muitas vezes, às vezes, confrontado com as coisas negativas. Então, ele foi uma pessoa ensinado dentro da palavra ali, porque a avó conhecia a palavra, a avó conhecia Deus e ela se dedicou a orientar ele no caminho reto, no caminho certo. Não teve trabalho, porque a Bíblia diz, ó, ensina a criança enquanto pequeno. Nós não podemos deixar para ensinar os filhos depois que eles crescem, que eles tomam entendimento, eles têm outra visão do mundo. Nós temos que começar agora, já no nascimento da criança. Já tem que botar Verdade. regra na vida da criança e ensinar o certo. E então, por isso, quando acontece isso, ensinar enquanto pequeno, depois ele se torna um bom líder, porque ele aprendeu como andar nos caminhos certos, ele aprendeu viver dentro dos padrões de uma família abençoada. Ele se torna um bom líder, se torna um bom professor, um bom mestre, um bom pai, um bom marido. E ele vai fazendo, ele se torna tudo bem dentro daquilo que ele vive, que é a Verdade. verdade, a palavra de Deus. Então, quer dizer, por que ele foi? Ele se tornou um bom líder, ele se tornou um bom professor, um bom mestre, né? Porque ele aprendeu e ele viveu aquilo que ele aprendeu. Verdade. Então a gente vê isso em 2 Timóteo 3, do 14 até o 15. E como um bom líder, a família bem equilibrada, ela oferece à igreja Bom bons líder. líderes, porque sai da família, a família saudável, uma família bem estruturada. A Ou gente vê seja, isso em 1 Timóteo 3, do 3 ao 4. ou seja, pessoas que têm capacidade para ensinar, pessoas que têm capacidade para resolver problemas, porque não significa que a pessoa em si pode fazer nada. O próprio Deus diz que sem ele nada podemos fazer. Então, Verdade. se nós tiver Deus e acatar a vontade de Deus, então tudo vai ser possível. Então, a nossa educação no lar é de suma importância. Tudo que somos na vida adulta é o reflexo que nós recebemos na infância. Então, nós somos empenhados a trabalhar com os nossos filhos, ainda pequenos, para que eles venham refletir na vida adulta. Isso, desse jeito. Hoje Verdade. nós estamos vendo hoje um povo totalmente diferente.
os filhos não entendem, e quando os filhos às vezes entendem, fica à vontade, fazendo aquilo que quer, da hora que quer. Então fica um filho, igualmente os filhos de Eli. Verdade. Crescem uns filhos rebeldes, obedientes, que não chegam a lugar nenhum e só consequência vem. Por quê? Porque não é confrontado. Quando você vê uma família com um filho fazendo a vontade do filho, como se diz, passando a mão no erro dos filhos, a consequência é devastadora. Então, a palavra encomenda para nós governar bem a nossa casa. E o que é que você acha dos pais que não se preocupa nada de ensinar os filhos e de ensinar o caminho certo, governar bem a sua casa, dando orientação aos filhos, tendo filhos sob disciplina? Para nós finalizar essa conversa, o que eu quero falar é o seguinte, é o que nós estamos vendo. São filhos que muitas vezes é deixado sozinho nas casas, aos cuidados de pessoas, né? Seja parente, seja quem for, como eu sempre falo. Então, essas pessoas podem até cuidar bem da criança, mas não vai dar uma boa educação a essas crianças. Porque ele pode cuidar na alimentação, ele pode não judiar, mas vai ficar faltando a educação, que é coisa dos pais. Então, assim, por que a gente está vendo essas coisas que não acontecendo hoje mais? Por conta dessa busca do financeiro, do querer mais, eu quero mais, eu vou ter mais. Isso é o problema que está acontecendo hoje. Então, o que é que você acha dessa versão que homens e mulheres têm que ser corajosos para que priorize a vida da família, sabendo que ele está sempre será a base para a vida de existência no trabalho, na igreja e em qualquer outra área? Olha, eu não sou contra a mulher trabalhar. A gente, desde o começo, a gente vê mulher trabalhando, mas o trabalho da dona de casa tem que ser dentro do lar. Porque ali no lar ela vai comandar tudo o que é necessário. A educação dos filhos, ela vai colocar ordem dos filhos, ela vai ter ali um momento para quando o esposo chegar lá receber, tratar bem o marido, que às vezes chega cansado do trabalho, aborrecido. Então tudo fica mais fácil. Mas se dessa situação acontecer dessa maneira, dentro da presença de Deus, ninguém que busque essa visão pessoalmente, sem colocar a vontade de Deus, fora da aliança que Deus fez, porque cada um, homens e mulheres, tem o seu propósito diante de Deus. Agora, só que cada um está caminhando no seu próprio propósito, no seu próprio entendimento, e não chega a lugar nenhum. Termina dando boas coisas para os filhos, às vezes dinheiro, às vezes presente, caro, mas o melhor não deu, que é a educação familiar. É verdade. Então, para finalizar, eu gostaria de deixar uma pergunta, assim, como se fosse uma tarefa para responder. Quem ouvir e entendeu essa palestra sobre a oportunidade, a importância de um lar estruturado, então vou deixar a pergunta: o que é um lar? É o que eu Que tô... é um lar? Um lar é aquilo que eu falo para você. Um lar estruturado é isso que eu estou falando. Em Não é primeiro, uma casa não é vazia. uma casa vazia. Porque se fosse uma casa vazia, como eu falei, casa tendo pessoas ou não, ela é uma casa. Agora depende de como essa casa está. Quem é a pessoa que está dirigindo? Ou seja, quando Jesus estava no barco dos discípulos, o que aconteceu? Quando veio aquela tempestade, eles iam naufragar. Verdade. E ele chegou a gritar: mestre, mestre, nós vamos morrer. E Jesus levantou a mão, quando ele levantou a mão, acalmou a tempestade. Ou seja, tinha alguém ali que botou ordem naquela situação. Você está entendendo? Um homem, ele tem que ter ordem, ele tem que botar ordem na situação, ou seja, na casa, na família. Um homem que não coloca ordem na família, a família anda com o barco desgovernado. Quer dizer,
Os discípulos eram seguidores de Jesus, mas ele ainda não tinha a noção do perigo que poderia ocorrer. Então, quer dizer, na hora da aflição, eles apelou para Jesus. Mestre, mestre, nós vamos morrer. O pai de família tem que ser essa pessoa. Por isso é que diz a Bíblia que o homem tem que cuidar da mulher como Cristo cuidou da igreja. Ele tem que ser essa pessoa, essa referência para, na hora da situação, da dificuldade, ter essa pessoa ali de referência para resolver o problema. Verdade. Sabe? Então, uma casa vazia não tem quem resolva o problema. Então, por isso é que as famílias estão do jeito que está hoje, perecendo. Porque aquilo que eu falo, a casa está vazia. E se tem gente, mas não é os responsáveis da casa. Sabe? É segundas. É verdade. Lá é muito mais do que uma casa onde vive uma família. Porque onde vive uma família desestruturada, ele não é um lar. Agora, o lar é onde está uma família estruturada pela palavra de Deus e aonde dá toda oportunidade para o Senhor, para o Espírito Santo dirigir essa família. Ou seja, o homem, ele precisa entender que o chamado dele é para resolver a situação. Suprir a necessidade, suprir a necessidade do lar. Tá com a mão no remo e segurar firme, não focar. Verdade. Porque senão o barco naufraga. Porque que há muitas separação, divórcio? Porque o lar, o cabeça não sabe guiar, não sabe orientar. O homem ele é para orientar, sempre eu já falei isso, o homem é para orientar. Embora muitos não acreditem nisso aqui, pessoas que conhecem a verdade não concordam. Mas é a realidade. É a realidade. Amém? Amém. Que Deus abençoe. Deus abençoe. Todos fiquem com Deus, a paz do Senhor. Foi essa, meu irmão, uma pequena palavra, reflexão da palavra que nós estamos fazendo aqui, né? Ou seja, como a gente fazer um diário para melhorar mesmo a vida da gente como família e passar algo de bom para as pessoas que nos ouvem. Amém, meus irmãos? Fico com Deus, a paz do Senhor. Tenham uma boa noite e a paz do Senhor.